É uma verdade assim que muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, a gente esquece, infelizmente. Falando desse assunto, hoje ele caiu muito bem, falando sobre que o nosso refúgio, né, que a nossa força, que a gente pode buscar nos momentos difíceis, é só Deus, né? E falando desse assunto, hoje ele caiu muito bem. Ele caiu muito bem mesmo. Não só na minha vida, porque como diz a palavra, quando você se casa, você é um só, né? Pelo que meu esposo anda vivendo. Então, eu creio que essa palavra foi muito direcionada assim para ele. Porque às vezes a gente vê mais assim o lado da dificuldade e a gente esquece que a gente tem um refúgio, né? E hoje, esses tempos agora tem sido muito difícil para o Tiago, que ele tem vivido muita tribulação. E hoje, inclusive ele até foi chamado, né, para ministrar a palavra, mas ele disse que não daria e tudo mais, por conta, está muito aperreado, não queria fazer de qualquer jeito. Só que aí eu ouvi uma palavra assim, que sempre eu até digo para o João, meu filho, né? Bora orar sem vontade, bora para a igreja mesmo sem vontade. Não deixar de ir, porque quando você pensa que você não está mais tendo força, se você parar é pior. É pior, porque aí você vai ficar frio, mais frio, que você já não vai ter mais vontade mesmo, porque nós somos seres humanos. Né? Nós somos seres humanos, somos falhos, a gente tem nossas dificuldades. E a gente esquece desse versículo hoje que o pastor ministrou, foi muito, muito edificante, porque a gente acaba renovando a nossa força e sabendo que a gente tem um refúgio, que a gente pode socorrer, ser socorrido, na verdade, por um Deus que é o nosso Pai, nosso Pai. A gente não pode esquecer que a gente tem um Pai, porque foi assim que Jesus nos ensinou, quando dizia, Abba, Pai. É o nosso Pai, a gente não pode esquecer desse Pai. Né, Valéria? É verdade. E isso me fez lembrar também da situação, estava até falando com a minha filha essa semana, ontem, né, a gente estava conversando, como foi meu processo lá da saúde, que eu tive internada. Então, da primeira vez que eu me internei, né, o meu refúgio realmente foi o Senhor. Eu fiz a oração antes de ir para a UTI e o Senhor me deu aquele alívio. Filho, eu estou contigo. Então, isso me fez lembrar, essa palavra hoje me fez lembrar do refrigério que Deus ele nos dá, né? No momento de dificuldade, de tribulação, seja na saúde, seja no negócio, seja aonde for, qual a área que a gente precisa desse refúgio. Deus está pronto para nos dar. Essa é uma verdade assim que muitas vezes, eu digo muitas vezes mesmo, a gente esquece, infelizmente. Como a minha esposa falou, né? É porque, tipo, depois de uma vitória, né, parece que às vezes a gente baixa um pouco a nossa guarda e o inimigo vem com tudo mesmo, mas vem de todas as formas e de todas as maneiras, sabe? E tem nos machucado muito, sabe? E eu sei que a gente não pode desistir, né, Carlito? Carlito também sabe disso. Todos nós sabemos disso. A gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente medita a palavra, a gente ouve o louvor, né, uma bênção. As pregações, sabe, são tão fortalecedoras assim, mas só que muitas vezes, sabe, naquele momento de aflição, a gente esquece do nosso refúgio. Sabe? A gente esquece quem nos fortalece. A gente esquece quem nos mantém de pé. E esses dias agora tem sido muito difícil para mim. E há uns anos atrás, o pastor me convidou para levar uma palavra e eu me senti incapaz. Só que eu não tive oportunidade de levar assim a palavra novamente, porque veio a pandemia, né? E eu falei para ele que não ia mais dizer não para ele, né? Que, poxa, isso é um privilégio, né? Para poucos, né? Para poucos mesmo. Só que hoje, infelizmente, chegou um momento assim que eu estava sozinho, trabalhando, e muita coisa, sabe? E muita coisa está acontecendo e eu não estou conseguindo dar conta, para falar a verdade. E eu acabei dizendo não para o pastor. Né? Tiago. Não só para o pastor, mas para Deus. Né? Para Deus que confiou isso para mim.
Tiago, tu acreditas que depois desse não que tu disseste e veio essa palavra, tu acreditas que era Deus falando pontualmente contigo? Ah, com certeza. Porque Ele nunca nos desampara. Ele sempre está. Sabe, Ele sempre está colocando algo. Às vezes não é nem uma palavra, uma atitude, uma ação, sabe, de alguém, de algo, para no... Ops, epa, eu estou aqui do teu lado. Calma o teu coração. Sabe, eu sou contigo. Nos momentos mais difíceis, sabe, eu vou abrir o mar. Eu estou no barco contigo. Te acalma, calma que tudo vai passar. Sabe? Você veio eu te dei uma vitória, né? Mas eu quero continuar contigo também. Na tribulação, não só na bonança, né? Mas também no pouco, no muito. Eu quero estar contigo. Eu vou te dar essa paz que tu tanto procura. Mas eu creio nisso. Eu tenho uma pergunta direcionada para o Carlito. Diante dessa situação que as meninas expuseram, né, a situação da saúde da Valéria, essa questão, assim, eu quero te agradecer, viu, Tiago, por se permitir expor, né, esse momento de vulnerabilidade, inclusive. Então, a gente como servo de Deus, né, conhecedores da nossa condição humana, conhecedores do Deus a quem a gente serve, como que a gente chega para um irmão, né, que está passando por essa dificuldade, vendo a tempestade e auxiliar esse irmão a irmão, olha para ele, como fazer isso, assim? Bom, a palavra de hoje, ela nos ensinou exatamente como nós devemos fazer num momento parecido com o que foi comentado aqui pela minha esposa, pelos meus amigos que aqui estamos, né, sobre o nosso refúgio. Quem é nosso refúgio, Fortaleza? É Jesus. É Ele. E onde nós vamos encontrar isso, muitas das vezes, na correria do dia a dia, sabe, na nossa labuta, a gente não consegue resolver geralmente aquela situação, onde nós devemos recorrer para buscar uma solução rápida, fácil e direcionada para a nossa vida. Na palavra de Deus. E exatamente hoje foi nos direcionado através da vida do nosso pastor Valber, né, que nos ensinou. Mas quando acontece isso? Por isso que o planejamento ele tem que acontecer antes. A entrega ela tem que acontecer antes. Mas normalmente nós, enquanto pessoa, enquanto ser humano, com as nossas dificuldades e limitações, a gente faz o quê? O oposto disso. A gente sempre busca quando já estamos lá no meio do perigo. Mas pelo contrário, nós temos que fazer isso antes. Pedindo sempre discernimento, sabedoria e que a vontade dele seja feita sobre a nossa vida. Assim, nós vamos evitar bastante coisa na nossa caminhada, na nossa jornada, né? Enquanto meu amigo Tiago aqui, eu digo assim que é um processo que está acontecendo e ao mesmo tempo uma alerta, né, do chamado dele. Ele tem um chamado. Ele tem um chamado. E esse chamado bateu na porta novamente. Eu tenho certeza que o meu amigo Tiago, meu irmão Tiago, ele ouve, está vendo se despertar sobre ele desse chamado. E às vezes o nosso chamado ele é interrompido por muitas coisas que são os nossos afazeres do dia a dia. E acabamos que nessa correria a gente fica muitas das vezes sem a solução necessária. Então o que eu digo para ele é que realmente a gente possa ouvir mais e falar menos. Bom, eu acho que confiar, porque quando a gente está passando por dificuldade, o melhor é você louvar e se refugiar em Deus. Não tem outra solução, não tem outro mover, não tem outro caminho. Por mais que esteja tempestade, por mais que você esteja perdendo tudo, é lembrar da história de Jó. É lembrar da história de Jó. Você diria, a solução está nele, né? Só está nele, não tem outro caminho, não tem outro Deus. Só Jesus. Uma orientação também que eu tenho em mim, que eu tenho praticado,
bastante é a gratidão. Porque a gratidão, ela te gera amor, ela te gera sentimentos bons. Então, o Senhor diz que nós temos que agradecer em todo momento. Não é só nas coisas boas. Porque nas coisas boas é muito fácil você agradecer. Mas o que Ele quer, a nossa adoração mesmo, é no difícil a gente agradecer. Então, a nossa maior arma para as tribulações, para as dificuldades, para buscar o refrigério, é agradecer. Senhor, obrigado por esse momento que estou passando, por esse processo que eu estou passando. E às vezes, Valéria, a dificuldade ela vem para criar essa maturidade. Né? Para que a gente possa refletir e realmente tirar proveito dela. Porque nem toda dificuldade é um mal necessariamente para nós, mas sim um aprendizado. Não é verdade? Sim. Para concluir, eu queria dar a palavra do Tiago, né? Pegando esse gancho da Valéria sobre a gratidão. Tiago, a minha pergunta é... Eu vou nesse responder meio, só com uma frase. tá, nesse turbilhão que tu estás vivendo, né, mais intenso, porque todos nós vivemos dificuldade, né? Nesse turbilhão mais intenso que tu estás vivendo, tem algum motivo para vem na tua mente algum motivo para tu ser grato a Deus? Compartilha aí com a gente. Veio agora, né, em meu pensamento essa frase, que é um louvor de uma levita que não está mais entre nós hoje, mas ela remete assim: em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Oh, glória. Amém? Em Amém. tempos de guerra, nunca pare de adorar. Né? Eu queria que alguém me ajudasse a concluir. Em Tempos de guerra, nunca pare de adorar. Baixe a guarda. Isso aí. Vai. Nunca podemos baixar a nossa guarda. Nunca. E hoje eu tive Nós essa. somos tão bons, né? Eu tive essa resposta hoje nessa palavra abençoada que o pastor deu. Nós não devemos nunca baixar a nossa guarda. E nunca parar de orar, de adorar e de ser grato a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.